Olá pessoal, eu sou a professora Rúbia, professora de literatura aqui do Colégio Global, e hoje vamos para mais um bate-papo literário e eu vou apresentar a vocês essa obra aqui, Sagarana, de João Guimarães Rosa, uma obra que é cobrada pelo vestibular da UFPR 2022-2023. Vou contar um pouquinho para vocês então. Vamos lá? Olha só que bacana essa obra que a UFPR está cobrando no seu vestibular e também é cobrada em diversos vestibulares do país. E é uma obra que, se não fosse cobrada no vestibular, talvez você não iria ler e estaria perdendo muito. Se você também pensa em não ler e só ver esse vídeo para ter informações, eu digo, leia, tá? Vale a pena. É uma obra linda, é uma preciosidade da nossa literatura brasileira. O João Guimarães Rosa em si, ele é um autor maravilhoso. Que sorte a nossa de ter tido ele como brasileiro. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse autor e depois eu vou entrar nessa obra aqui que é fantástica. O João Guimarães Rosa, ele era mineiro. Ele nasceu numa cidade chamada Codisburgo. E por que é importante a gente saber isso? Porque a parte da narrativa, ele vai contar muito da região em que ele nasceu e ele cresceu. Então você vai perceber características da região de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, um sertão que há também, e naquela época era bem característico em Minas Gerais. O João Guimarães Rosa era um homem muito inteligente, estudioso, curioso. Desde pequeno, ele buscava conhecer o mundo das palavras. Com 7 anos de idade, ele já tinha se alfabetizado de uma forma bem completa. E até os 10 anos, ele falava diversos idiomas. Era um poliglota. Não é à toa que ele foi uma grande representação da diplomacia brasileira. E além de escritor, diplomata, pessoal, ele era médico, né? Ainda achou um tempo para fazer, vou lá fazer medicina, eu escrevo livro, eu falo diversos idiomas. Então, olha só quantas habilidades esse autor tinha. E isso foi bem bacana, porque na obra Sagarana, ele utilizou um pouco desse contato que ele tinha como profissional médico. Ele atendia pacientes lá no interior de Minas e ele escutava os causos, as histórias. E essas histórias contribuíram sim para a publicação das histórias dele. Para contextualizar então vocês e situar um pouquinho que quando a obra foi escrita, o Sagarana foi escrita em 1946 e ela é uma obra que pertence, porque o autor também da terceira geração modernista. Então nós estudamos o modernismo, vimos que ele se divide em 3 gerações. A primeira geração foi com a Semana da Arte Moderna, que foi até a década de 30. Depois a segunda geração da década de 30 até ali em 1940, perto de 1945. E aqui a terceira geração. As mesmas características da primeira e da segunda geração, que era romper com os ideais impostos com os padrões europeus e criar uma identidade nacional na produção, trazendo a valorização regional do Brasil, trazendo personagens característicos aqui do Brasil, continua. E nessa obra vai aparecer muito. Assim como Vidas Secas, assim como Morte e Vida Severina, que trata em situações, histórias regionais, retrata situações também de pobreza, fome, alguns conflitos, o Sagarana também traz. Mas o bacana dessa obra, da temática da Sagarana, é a parte dos temas, que eles são temas universais. Ou seja, a personagem que vive aqui nessa história, que ela tá numa cidade específica do interior de Minas, ela passa por situações que uma outra personagem que estivesse nos Estados Unidos, na China, no Japão, também passaria. Tá? Não é uma característica única daquela região, porque os temas abordados acontecem a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então isso é bem legal para vocês poderem entender do universo aqui de Sagarana. O nome em si, né? Sagarana. Como eu falei para vocês, o João Guimarães Rosa, ele gostava muito de estudar. E ele gostava de inventar palavras, criar palavras novas, brincar com as palavras, o significado delas. Ele até tem a publicação do livro que se chama O Léxico, o Léxico de Guimarães Rosa, que ele apresenta novas palavras que ele acabou criando ou brincando com os sentidos
das palavras. E aqui em Sagarana não foi diferente. Ele pegou a palavra que é de origem nórdica, saga, que vai ser uma lenda, uma fábula, uma narrativa, e ele pegou a palavra em tupi, rana, que vai significar semelhança. Semelhanças, lendas semelhantes, semelhanças em lendas, ou semelhante às histórias que ele escutava das narrativas das pessoas, ele fez essa reprodução. Então o título já começa sendo genioso, muito criativo. E aí as histórias aqui dentro que são 9 histórias, que eu vou contar um pouquinho de cada uma para vocês. Nós vamos dividir em 2 vídeos, em 2 momentos, para que vocês saibam as características de cada história. Elas vão tratar de temas universais. Vai apresentar questões de conflitos. Os temas universais são amor, ódio, saudades, a passagem do tempo. Vai também trazer neologismo, criação de novas palavras. Vai falar sobre fé, a parte mítica, né? A superstição, as crenças. Vai trazer elementos sobrenaturais junto com situações corriqueiras. É uma obra maravilhosa, completa, trazendo diversas histórias que são super interessantes e muito reflexivas. Vou contar para vocês um pouquinho de cada obra. Lembrando que isso aqui é um resumo, é uma leitura feita por mim, com um olhar, uma visão minha, né? Há mais detalhes, às vezes você, quando for fazer a leitura, pode se interessar por um ponto específico diferente do que eu havia me interessado. Mas a ideia do enredo eu vou passar para vocês. Começando com uma história chamada O Burrinho Pedrez. Então, o Burrinho Pedrez conta a história de um burrico, velhinho, já trabalhou muito nessa vida, e ele estava lá na fazenda do Major Saulo. Lá na fazenda, os funcionários do Major Saulo, os vaqueiros, iriam fazer uma entrega de gado, né? Eles iam levar gados da região ali da fazenda para uma outra região. Iam fazer essa travessia porque passaria por um rio também. E para que possa conduzir o gado, é necessário ter vaqueiros montados a cavalo. Entretanto, faltava um cavalo. E aí o Major Saulo viu o burrinho lá no coxo se alimentando e falou: leva o burro, leva os 7 ouros, né? Que é 7 de ouros para ir lá, porque o burrinho ele tá velho, mas ele ajuda ainda, ele pode andar mais um pouquinho. E os vaqueiros iam: quem que vai com esse burrinho? Eu não vou com esse burrinho, vai você com o burrinho. Enfim, o burrinho ele é preparado e ele vai. Durante a narrativa do Burrinho Pedrez, a gente observa histórias paralelas vindo, tá? Então, os vaqueiros, eles são apresentados recontando histórias, lendas da região, causos. Como se fosse uma viagem normal que eles estão fazendo e estão conversando sobre situações. Contam muito sobre situações de bois brabos que deram trabalho, uma vez que eles estavam transportando gado e daí a manada saiu em retirada e acabou estourando e eles tiveram que ir atrás e levou dias para encontrar os gados ou nem encontraram alguns mortos. Histórias assim iam acontecendo. E também ele traz a história de 2 vaqueiros que estão em briga, que é o vaqueiro Silvino, porque o Silvino, ele tinha uma namorada. E aí o vaqueiro Badu veio para essa fazenda e acabou ficando com a namorada do Silvino. E o Silvino ficou com muita raiva e quis se vingar. E aí os vaqueiros já diziam pro Major: ele vai matar, ele vai armar para matar aqui no meio desse transporte de gado o Badu. E ficava nessa: será que o Silvino vai matar? Será que não vai matar? Aí contava a história da boiada indo, o burrinho de vaqueiro em vaqueiro trocando para ir no lombo do burrinho, porque ele era mais lento. E a narrativa vai até que eles vão atravessar o córrego, tá? E quando eles vão atravessar o córrego da fome, acontece algo terrível, que eles acabam quase todos, exceto 2 e o burrinho, acabam morrendo afogados, porque a correnteza estava muito forte e o gado não conseguiu atravessar e nem os vaqueiros. E quem se salva acaba sendo o vaqueiro Francolin, porque ele estava montado no burro, e o Badu, porque se agarrou no rabo do burro Pedrez.
né, do burrinho que estava ali, do burriquinho 7 de ouros, foi os únicos que se salvaram com o burrinho. Aí tem o final da narrativa, que eles estão retornando lá para a fazenda do Major Saulo. O burrinho volta para a vida dele para comer a comidinha no coxo, sossegado. E todos que riam ou falaram que o burrico já era velhinho, né, que não ia dar certo, ele foi o que sobreviveu. Então traz a reflexão de que o melhor professor na vida acaba sendo a própria experiência. O burrinho já tinha experiência, então ele sabia onde ele ia pisar ali no rio para atravessar. Então essa é a primeira narrativa, a primeira história aqui de Sagarana que eu trago a vocês. Percebam que a parte da narrativa, as personagens, trazem características de personagens de uma determinada região, mas medos, conflitos, os temas universalizantes que aparecem ali, como disputa por um amor, pode acontecer em qualquer lugar. Então é isso que vale a pena a reflexão. Você está lendo, você pode se colocar no local da personagem. A segunda história é a volta do marido pródigo. Essa história tem a personagem principal, o Lalino, tá? Que chamam ele de Laio. E o Lalino é apresentado como uma personagem malandro é malandro, mané é mané. Ele é louco de esperto, é papudo, passa conversa. Ele tá trabalhando na parte de uma estrada de ferro, mas ele não gosta muito de trabalhar não, viu? Ele trabalha, ele gosta mais de cantar, festar. E no momento em que ele tá trabalhando, ele conversa com o pessoal que ele pensa em ir pro Rio de Janeiro. Ele pensa em deixar tudo e aproveitar a vida no Rio de Janeiro. Só que um detalhe, sem a mulher dele, né? Ele quer ir sozinho. E eles dizem, não faz isso, Lalino, aproveita lá a tua vida, você tem trabalho, tem esposa, pra quê? E ele coloca na cabeça essa ideia, faz o acerto de contas, realiza empréstimo e vai. Chega lá pra cidade grande, como ele fala, no Rio de Janeiro, aproveita a vida. Só que antes, ele acaba deixando a esposa dele, a Maria Rita, que é conhecida como Ritinha na história. E ela fica abandonada, fica sem ele simplesmente pega e vai embora. Depois, a Maria Rita acaba tendo um caso com o Ramiro, que é um espanhol que está lá, nas terras, nessa região, e ele fica com ela, porque o marido vai embora, abandona, e assim o Laio aproveita a vida. Nas festas, noite afora, com as mulheres, ele faz de tudo. E nessa narração aparece realmente tudo o que ele faz. Então você, na hora que fazer a leitura, vai perceber que ele foi bem audacioso, conhecendo várias coisas novas. Mas ele se cansa dessa vida. E ele vai voltar lá para a cidade dele. E ele volta, né? O Laio volta. Ele chega lá, ele vê que, para começar, a cidade inteira tá com raiva dele, porque ele deixou a Ritinha, saiu devendo, falou que ia mandar dinheiro e não mandou. E ele volta e vê Ritinha casada com Ramiro. Claro que ela fica muito chateada com ele, só que a vida dela com o Ramiro também não é lá aquelas coisas, mas ela tem um sentimento de raiva por ter sido abandonado. E o Lalino, ele vai trabalhar na campanha, então, do Major Anacleto, que ele vai fazer, ele está concorrendo a um cargo político, e o Lalino vai ajudar ele sendo cabo eleitoral. E como ele é muito labioso, papudo, bom da conversa, sempre consegue resolver uma situação em cima do apuro, ele vai trabalhar na campanha. E toda a narrativa mostra a parte de os trambiques que ele faz para conseguir que o major seja eleito. Não trapaceando, roubando na eleição, mas trazendo aliados, a forma que ele vai, agrada lá o aliado, ele traz mais uma informação para o major, ele faz com que os inimigos acabem se aproximando, tudo na expertise. Até que o major vai ser eleito, né? Ele consegue isso. E daí depois de muitas idas e vindas, com a ajuda do major, também tem umas confusões ali no meio, o Lalino vai conseguir voltar com a Ritinha. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo que ele faz, a Ritinha vai perdoá-lo e vai ficar com ele. Mas o bacana dessa história, o enredo dessa história toda, é a forma como o Lalino lida com os problemas da vida e o jeito que ele dá nas coisas. Ele sempre vê um lado bom, ele sempre tenta resolver de uma forma com expertise, que você até no momento que lê você fala, nossa, mas ele acaba não tendo escrúpulo, mas ele faz tudo para ajudar. Ele tá sempre tentando ajudar alguém, sempre tentando fazer algo,
E é característico da personagem dele ser assim, falador e querer conquistar as pessoas na lábia, com a palavra e dando esse jeitinho. E é bem isso que é apresentado então nesse segundo conto, nessa segunda narrativa, que é a volta do marido pródigo. Ele foi, mas ele voltou.